Estudo de número 99 do Evangelho de Mateus. Hoje nós veremos Mateus 22, de 15 a 22. Saiu errado aí na apostila, saiu 1 a 14, mas é 15 a 22. Corrija aí, por favor. 15 a 22. Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, dá-nos o entendimento, ó Deus, na Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, o esclarecimento das verdades que o Senhor quer que aprendamos nesta ocasião e também ponhamos em prática para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos ler juntos? 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Então, nós temos aí nesse presente texto, de trecho, do livro de Mateus, que também é narrado por Marcos e Lucas. E assim, não há muita diferença nas narrativas, nas 3 narrativas. Há apenas alguns detalhes que nós ressaltamos, pelo menos 3 aqui, mas que, no geral, as 3 narrativas são parecidíssimas, né? Mas os 3 pontos que destacamos aqui. Primeiro, a ocasião. Mateus, a ocasião em que aconteceu isso. Mateus deixa implícito, no versículo 15, que enquanto Marcos deixa em suspenso. Ele não fala exatamente que horas foi, quando foi, né? Ele deixa em suspenso. Lucas, porém, deixa explícita a ocasião. Ele diz: naquela mesma hora. Lá em Lucas 20, versículo 19. Né? Mostrando assim que foi um ato imediatamente em seguida ao momento em que Cristo contou-lhes as 3 parábolas que estão registradas lá, que nós já vimos, do capítulo 21, versículo 23, até o capítulo 22, versículo 14. Então nós temos aí, logo em seguida, naquela mesma hora que Jesus contou essas parábolas, então aconteceu. Ele falou, teve essa situação aqui com esses discípulos dos fariseus e dos herodianos, né? Outro item, outro detalhe aqui que nós ressaltamos, são os trâmites do plano nefasto dos fariseus. Lucas é o único que apresenta os trâmites do que fariam, de como fariam para silenciar o Senhor Jesus. Lá em Lucas 20, 20, nós lemos: observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, é esse o trâmite que eles queriam seguir com Jesus, e que de fato acabaram seguindo, né? E, por último, nós temos aí o pecado escondido nas belas palavras. Mateus
chama de malícia, né? Fala que Jesus percebendo, né? Conhecendo, não é nem percebendo, conhecendo-lhes a malícia. Marcos fala de hipocrisia e Lucas chama de ardil, né? Eram ardilosos. Palavras diferentes que descrevem o mesmo pecado, né? São essas as únicas diferenças que nós achamos aí na narrativa, que a bem da verdade, uma acaba complementando a outra, né? E justamente por causa desse último item aqui, né, da malícia, da hipocrisia, do ardil desses homens, né, destacamos aqui um dos atributos de Cristo, a sua onisciência. Por isso, nós vamos falar com você aí sobre os atributos de Cristo, a primeira crítica dos fariseus, né, ao título aí desse trecho, o título que nós demos para esse trecho aí, ok? Nós vamos dividir essa narrativa nos seguintes pontos. Primeiro, os inconformados e subornados, versículos 15 a 17. Os inconformados eram os fariseus e os subornados eram os seus discípulos, né? Na manhã daquele mesmo dia, olha lá, capítulo 21, versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes. Então, na manhã desse mesmo dia, na terça-feira daquela semana, né? Na manhã daquele mesmo dia, ou como disse Lucas, naquela mesma hora, após terem questionado o Senhor Jesus sobre a autoridade, né? Lembrem-se, vocês lembram lá que eles questionaram, com que autoridade o Senhor faz essas coisas, né? Depois de questionarem Jesus quanto à sua autoridade, depois de terem sido calados por ele com 3 parábolas avassaladoramente constrangedoras e reveladoras, né? As 3 parábolas que nós vimos, né? A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, né? Referindo-se tanto aos líderes dos judeus, os líderes religiosos, quanto ao povo, na questão da incredulidade, né? Eles foram incrédulos. Lembram-se lá do que aconteceu com a figueira que Jesus amaldiçoou, a figueira que tinha tudo para dar fruto, mas não tinha fruto nenhum nela, que Jesus a amaldiçoou e ela secou. Aquela figueira prefigurava Israel, que tinha tudo para dar o fruto de fé a Deus e não deu. Tinha tudo para crer em Jesus como Messias e não creu e não recebeu, né? Começando pelos líderes religiosos, né? Eles tinham a revelação de Deus nas mãos, e quando eles estavam diante daquele que revelou o próprio Deus, eles não creram em Jesus. Então, é esse o ponto central desse trecho nosso aqui. A Bíblia diz que então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, né? Como fariam ele cair, tropeçar, né? Versículo 1, normas, aí versículo 15, faltou um 5 aí. Como eles fariam para que ele tropeçar, ou pegar Jesus numa contradição, ou pegar Jesus numa palavra em que ele estivesse blasfemando contra Deus, ou colocando-se contra a autoridade romana. Era essa a intenção deles, e não foi à toa que eles mandaram 2 grupos de discípulos, né? Os discípulos dos fariseus e os discípulos dos herodianos, né? Eles enviaram esses 2 grupos para então testarem o Senhor Jesus com essa história do tributo a César, né? do tributo romano, né? Conforme a narrativa de Marcos, podemos afirmar que esses que foram enviados, eram 2 grupos de discípulos, né? Um dos fariseus e o outro dos herodianos. Compare para você ver aqui as narrativas. Mateus diz assim: enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Dá a impressão que os herodianos aqui eram, né, era só um outro grupo, mas não era de discípulos. Mas se você ler lá em Marcos, você vai ver que Marcos fala que era discípulos dos herodianos. Quer ver? Marcos capítulo 12, verso 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, né?
discípulos, né? Mateus fala que eles eram discípulos. Então, esses dois grupos. E discípulos, geralmente, naquela época, era gente jovem, né? Eram rapazes, né? Geralmente, né? Lucas diz que esses emissários foram subornados e se fingiam de justos. Por isso que Jesus os chamou de hipócritas, né? Isso revela o mau caráter desses rapazes. Por certo, pensaram que Jesus seria mais compassivo com aqueles alunos iniciantes e que, assim, seria mais fácil apanhá-lo desprevenido. Acharam, né? Acharam que estavam lidando com qualquer um, né? Mas o mau caráter aqui não é só dos rapazes que aceitaram o suborno, né? Porque eles foram subornados, né? Diz Lucas, né? Que eles se fizeram passar por justos, né? E receberam o suborno. Mas o mau caráter também, os fariseus que se gabavam de ser os guardiões da lei de Deus e exímios cumpridores da mesma, enquanto que os partidários da família de Herodes, né, os herodianos, tinham pouco ou nenhum apreço pela lei de Deus. Dois grupos que jamais estariam juntos em outras circunstâncias. Você nunca veria esses dois grupos juntos fazendo um churrasco. Você não veria esses dois grupos jamais fazendo um churrasco, mas ali eles estavam juntos com um objetivo: derrubar o Senhor Jesus. Os herodianos talvez nem estavam se importando com Jesus. Quem estava mais ali mordido com a situação, né, estava aborrecidos com a situação, eram os fariseus. Só que eles saíram, depois de levar uma paulada, né, uma cacetada de Jesus com aquelas 3 parábolas, eles saíram envergonhados, e para não se exporem em público, para não sofrerem mais vergonha em público, eles mandam os seus jovens discípulos para fazer o serviço. E aí eles foram e subornaram os discípulos dos herodianos. Os herodianos eram um bando de unhas de fome, famintos por dinheiro. E aí eles mandaram, então, subornaram esse grupo de rapazes. E eles foram lá, por dinheiro eles fariam qualquer coisa. E eles foram. Mas eles não tinham apreço nenhum pela lei de Deus. Dois grupos que jamais andariam juntos, mas agora estavam unidos pelo suborno contra aquele que foi o único homem verdadeiramente inocente que pisou neste mundo. O único inocente que pisou neste mundo é o Senhor Jesus. Ninguém mais. Nenhum outro ser humano é inocente. Né? Nenhum outro ser humano é bom. Nenhum outro ser humano é santo, é puro. Né? Até que se encontre com o Senhor Jesus, é claro. Né? Mas por que os herodianos? Não seria melhor eles se juntarem a outro grupo, como por exemplo os saduceus, que eram também um grupo religioso? Nós já falamos sobre isso. Os fariseus, eles cuidavam do templo. Eles estavam ali interessados no que acontecia ao redor do templo, ou dentro do templo. As sinagogas e tudo mais. Os saduceus, eles eram interessados, eles eram voltados pelo sacerdócio, né, pelo culto, pelo sacerdócio. Ambos eram grupos religiosos, mas tinha um outro grupo, por exemplo, os zelotes. Os zelotes eram um grupo também judeu, e os zelotes, eles eram um grupo judeu e patriota, que queria depor Roma, queria derrubar Roma a todo custo. Eles criam na restauração de Israel, criam que Israel seria liberto do poder de Roma, criam nisso e esperavam um Messias para libertá-los do poder de Roma. Os zelotes eram um grupo religioso, mas voltado para a política. Por que os fariseus não pegaram nenhum desses grupos? Se todos eram judeus e eram envolvidos com a religião. Os herodianos também eram judeus.
né? Os da família de Herodes, eles eram também judeus. Herodes, Agripa, ele era um judeu mestiço, né? Mas por que eles pegaram os herodianos? Não foi à toa. Eles mandaram 2 grupos, o grupo de jovens fariseus, falando em nome de, entre aspas, nome de Deus, em nome da religião. E os herodianos falando em nome de César, por causa do dinheiro. E a questão é lícito pagar tributo a César? Nós veremos isso daqui a pouco. Eu voltarei nessa questão daqui a pouco. Se Jesus dissesse, sim, é justo, mas até certo ponto, ele estaria favorecendo os fariseus ou favorecendo os herodianos. Dependendo da resposta que Jesus desse, ele seria pego em contradição. E era o que eles queriam, era pegar em contradição. Não sei lhe responder, irmão. Não sei. Não sei lhe responder. Não sei. Aí vamos lá. Onde eu parei aqui, né? Mas por que os herodianos? Não seria melhor eles se juntarem a um outro grupo religioso também, né? Os zelotes, eu pus os aos, né? Tira o aos aí. Os zelotes, que eram ferrenhamente contra os impostos, por que não aos zelotes, né? Que eram ferrenhamente contra os impostos e a opressão dos romanos? Faria mais sentido, né? Mas eles eram ardilosos, né? Os herodianos viviam dos impostos pagos pelo povo. Se o Senhor Jesus dissesse que não deveriam pagar impostos ao império, certamente eles teriam do que acusá-lo. Por exemplo, motim e insubordinação a Roma. Olha só como que eles eram ardilosos. É por isso que Lucas usa a palavra ardil, né? E Jesus, conhecendo a malícia, a maldade deles, né? Como bem aponta Marcos, tão hipócritas eram que disseram a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, né? Com essas palavras, eles se aproximaram de Jesus. Se tivessem essas palavras partido de corações sinceros e crentes, tais palavras seriam uma doxologia, um louvor que merecia ser musicalizado e entoado em nossos cultos, não é mesmo? Esqueçam de quem disse essas palavras. Vamos pegar essas palavras e cantá-las para Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho dos homens, né? Caminho de Deus, caminho de Deus. É o que dá querer fazer música na hora, né? Não é minha praia, né? De acordo com a vontade, com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Vamos fazer um cântico com essa música, com essa letra? Dá um cântico bonito, não dá mesmo? Fala que Jesus é mestre, que Ele é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, Ele é verdadeiro, né? E Ele não se importa com quem quer que seja. O que Ele tiver que dizer, Ele diz para quem for preciso dizer. Porque Ele não olha a aparência dos homens, Ele olha o coração. Olha, que cântico bonito. Mas quando a gente sabe de que boca partiu isso aqui, né? Não dá para cantar, né? Não dá para cantar. Porém, foram palavras bajuladoras, fingidas, falsas, não por si mesmas, mas pelos corações das quais brotaram, os quais que se fingiam de justos, né? Jesus sabe quem é justo e quem se finge de justo. Jesus sabe
quem tem a justiça dele, né, e quem se finge justo. A verdade não deixa de ser verdade, porque está na boca de um mentiroso. Se ela for encontrada na boca de um mentiroso, como é o caso desses homens aqui, né, ela tão somente chancela a sentença que pesa sobre o mesmo. Não importa quem eles estavam, esses homens aqui, não importa. O que eles disseram é verdadeiro, é verdade, é bíblico, é correto. Não deixou de ser verdade porque partiu de lábios mentirosos, lábios fingidos. Mas justamente por isso, por estar em lábios fingidos e mentirosos, a verdade tão somente ela sela, ela chancela ali, chancela não, sela, né? A palavra correta é selar. Ela sela a sentença que está sobre o ímpio, sobre esse mentiroso. E avançaram. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não, né? Em sua pergunta, a única coisa em que foram sinceros foi quando disseram, que te parece? Só que o restante do que eles falaram, tudo foi fingido, tudo foi falso. Era só o que eles queriam saber. Nós queremos saber o que o Senhor tem a dizer sobre essa questão. O que te parece? O que o Senhor pensa sobre isso? O que o Senhor acha? Qual a sua opinião? E aí agora nós vemos o testado, né? O testado, e foi o Senhor Jesus, o testado. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Jesus não, como eles mesmos disseram, né? Jesus dizia a verdade para quem quer que fosse preciso dizer, porque sem olhar a aparência da pessoa, ele sabia, né? Ele sabia com quem ele estava lidando, chamou-os de hipócritas, né? Duas verdades saltam aos nossos olhos aqui. Primeiro, a onisciência de Cristo, conhecendo-lhes a malícia, né? Jesus conhece o coração da pessoa. Como eu sempre tenho dito para os irmãos, nós não podemos julgar as intenções dos corações, nós só podemos julgar as ações das pessoas, mas a intenção do coração, eu só posso julgar se ela é boa ou se ela é má, se ela é santa ou se ela é pecaminosa, se a pessoa me disser, e se for sincera também, se ela for sincera também, né? Mas eu só posso julgar o coração de uma pessoa, né? Quando eu falo coração aqui, eu estou falando das intenções. Eu só posso julgar as motivações de uma pessoa se essa pessoa me disser por que ela está fazendo o que ela está fazendo. As ações eu posso. Pela ação eu posso, a ação da pessoa eu posso julgar, meus irmãos, aqui no sentido de discernir, entendeu? Não é no sentido de mandar para o inferno, não é isso, eu não tenho esse poder não. É no sentido de discernir se é correto ou se é errado. Tá? E isso nós não só podemos, como devemos fazer. Né? Mas é possível que as nossas ações venham carregadas, as nossas mais belas ações venham carregadas das piores intenções. Né? Sim. Não é isento de algum interesse, né? Bem, eu conheço uma história muito parecida com essa, a história de Jó. Quando Deus, interessante que é Deus que cutuca Satanás, né? Viste meu servo Jó? Não há ninguém tão justo na face da terra como ele. Senhor, deixa eu tirar tudo que ele tem. O Senhor cercou ele com sebe, o Senhor pôs cerca na vida dele, o Senhor mima Jó o tempo todo, é claro que ele vai servir o Senhor. E a resposta de Satanás a Deus é, o homem só serve o Senhor
porque o Senhor o abençoa. Porque se o Senhor não abençoar, o homem não serve. O homem não está nem aí para Deus se Deus não der nada para ele. Isso é filosofia de Satanás. E Jó nos prova que é possível servir a Deus, não só quando nós não recebemos as bênçãos dele, como ainda mais, quando recebemos provações, dores e tormentos da mão de Deus. É possível servir a Deus assim. É por isso que a filosofia tem hora que ela escorrega feia. Agora, que é um desafio nós servirmos a Deus por Deus. Servir a Deus por Deus. Sim. E mesmo quando a gente não está sendo provado, nós devemos lutar em nosso coração para não sermos utilitaristas. O que é um utilitarista? É aquele que só faz se ele for receber algo. Eu só vou lá fazer tal coisa para a senhora, se a senhora me pagar. Se a senhora me pagar, eu faço. É utilitarista. Então, o que eu ganho com isso? Mas nós não podemos julgar as intenções das pessoas, as motivações, aquilo que levou a pessoa a fazer o que ela fez, a menos que ela diga para nós: olha, eu fiz isso por causa disso. Aí eu posso julgar, olha, se for por essa motivação, você errou. Se for por essa motivação, você acertou, você fez certo. Então isso eu posso fazer, mas eu não posso julgar aquilo que eu não sei. As ações, posso julgá-las? Devo. Devo. Aliás, você fez um julgamento quando você sentou nesse banco. Ou por conhecer esses bancos, você já nem está julgando mais, Mas a primeira vez que você ouviu, você deu uma olhada e disse assim: será que ele está limpo? Será que ele aguenta o meu peso? A gente faz essa, especialmente aquela cadeira que não está muito lá grande coisa, Você olha para aquela cadeira: será que ela vai aguentar o meu peso? É um julgamento. Se você veio para cá dirigindo o seu carro, você julgou o tempo todo. Julgou se o carro da frente estava na velocidade adequada, a distância que você estava dele. Se o farol verde continuaria verde para você passar, se daria tempo. São julgamentos. São discernimentos. E isso a gente tem que pôr em todas as áreas da nossa vida. Mas aí Jesus continua. Depois que o chamou de hipócritas, o Senhor Jesus, novamente, porque ele já havia chamado eles de hipócritas em outros textos aí, marcados. Mateus 6, 2 e 5 e 16, Mateus 7, 5, Mateus 15, 7. Jesus já os havia chamado de hipócritas, não era a primeira vez que eles estavam ouvindo isso. O que combina com o relato de Marcos também, porque Marcos fala da hipocrisia. A hipocrisia é a boca dizer uma coisa e o coração outra. Fingiam fazer uma coisa, mas pretendiam outra inversamente proposta. Eles estavam ali: mestre, tu és verdadeiro, ensina segundo Deus, segundo a verdade, mas o que eles queriam mesmo era pegar Jesus numa contradição. E a resposta de Jesus: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. A moeda do tributo, o qual era um imposto per capita, por cabeça, estipulado depois da deposição de Arquelau no ano 6 depois de Cristo, cobrado de cada pessoa do sexo masculino. Uma vez por ano, eles tinham que pagar esse tributo a Herodes. Era 1 denário, ou dinar, como era chamado. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Ele pegou uma moeda, semelhante às nossas de hoje em dia. De um lado tinha uma imagem, do outro lado tinha uma inscrição. Então ele mostra: de quem é essa efígie e de quem é essa inscrição? De César. Responderam, Então lhes disse: dai, pois, a César, mostrou a cara do César, o que é de César, e do outro lado, a Deus, o que é de Deus.
É interessante, sabe por quê? Ao pedir e segurar a moeda em sua mão, ele chama a atenção das pessoas. Os herodianos esperavam que ele desdenhasse do imperador, cuja efígie estava na moeda, ou que proibisse ou refutasse o pagamento do imposto. Se ele fizesse isso, aí pode prendê-lo. Ele está incitando o motim, está incitando a desobediência contra o imperador, está ridicularizando o imperador. Os fariseus estavam esperando que ele acusasse de blasfêmia o imperador por quebrar o segundo mandamento, pois na moeda estava escrito, olha lá, na frente da moeda, eu vou ler a tradução, tá? Porque aí é latim, né? Quem souber latim pode ler para nós aí. Mas a tradução estava escrito assim: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. O pai dele chamava Augusto, e os imperadores se intitulavam divinos. O próprio nome é Augustus, né? Augusto já tem a ver com isso, né? E no verso, sumo sacerdote, né? Pontife Maximin, né? Esse deu para ler. Sumo sacerdote, é o sumo pontífice, né? Agora você entendeu o que Jesus fez? De um lado estava a imagem de Herodes, e do outro lado essa inscrição, né? Do lado que estava a imagem, né? Tinha a imagem de Herodes e tinha agora eu não sei se a imagem de Herodes estava na frente ou no verso, eu não sei, mas eu sei que havia essa inscrição, frente e verso. Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, e atrás, sumo sacerdote. O cara se intitulava Deus. Então, se ele dissesse, vocês não têm que pagar nada, porque esse imperador é um blasfemo, esse imperador ele é um arrogante, e ele não tem que tirar dinheiro de vocês, os herodianos dariam voz de prisão a ele. Se ele dissesse, não, esse imperador é um blasfemo, ele se julga Deus, ele está quebrando o mandamento, né? Então a questão era com os fariseus, né? De qualquer forma, um ou outro iria ter ali o que precisavam para poder incriminar Jesus. Não, o mandamento de Deus não é só para o judeu, né? Sim, era específica para o judeu, mas ao judeu competia, boa pergunta da senhora, ao judeu competia ensinar a lei aos ímpios. Cabia o que nós hoje chamamos de evangelizar, cabia aos judeus levar a lei do Senhor, tornar o nome de Deus conhecido entre as nações. Sempre foi propósito de Deus isso. Isso não é coisa do Antigo, só do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já fez com que o povo de Israel entendesse isso, né? Que eles tinham que levar a revelação dele a outros povos, né? Mas quando a gente lê lá em Eclesiastes, fala, né, que é o dever de todo homem, né, cumprir o mandamento de Deus, cumprir a lei do Senhor, guardar os preceitos do Senhor. Não é algo só para o que crê, mas é para todo mundo. Por isso que todos haverão de ser julgados, né? Com base nisso também, porque eles quebram a lei do Senhor, né? Cristo não estava evadindo-se do assunto, mas claramente estava dizendo, paguem o imposto. Honrar a Deus não implica em desonrar o imperador, deixando de lhe pagar os impostos. Eu sei que imposto é coisa que a gente não gosta de pagar, né? Março aí já está chegando, mês que vem, é hora de fazer a nossa declaração do imposto de renda. Dá vontade de dizer assim, imposto de renda, eu te odeio, pronto, fiz minha declaração, né? Declarei-me para o imposto de renda, te odeio, né? Mas tem que pagar. Mas se eu pago o imposto para esse governo corrupto, né, esses governantes corruptos que estão usando o nosso dinheiro para coisas erradas, então eu não vou. Não, irmão, um erro mais um erro não dá um acerto. Nós não temos o direito de sonegar impostos, né? Mas o que quer dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ainda que o dinheiro estivesse em questão ali,
O que Cristo está ressaltando é a honra. César reivindicava para si honras divinas, e estas não devem ser dadas a nenhum ser humano, por mais autoridade que este tenha. Meus irmãos, todos sabem aqui que eu votei no Bolsonaro, eu fiz campanha para ele, só não fiz aqui na igreja, mas eu fiz campanha para o Bolsonaro, conversei, né, no particular com vocês, os que perguntavam sobre o assunto, eu falava e tal. Mas, meus irmãos, é impressionante a gente ver como que as pessoas idolatram o ser humano. Esses dias eu ouvi uma mensagem assim, a foto do Bolsonaro, ele lá no hospital, né? Vamos orar por ele, que Deus recupere logo a saúde dele, né? Mas ele lá no hospital, e aí embaixo escrito assim, votei nele, confio nele, porque ele tomou a facada em meu lugar. Meus irmãos, vamos devagar com a dor, porque o santo ali é de barro, né? Vamos devagar, né? Bem por aí, né? Você vê que é uma frase que você diz para Jesus: eu amo Jesus, eu confio em Jesus, eu louvo a Jesus, porque Ele deu a vida dele por mim, né? E para complicar a vida, o cara tem o nome de Messias ainda, né? Então, cuidado, né? Vamos tomar cuidado, né? César reivindicava para si honras divinas, e essas só devem ser dadas a Deus, e jamais a um ser humano, por mais autoridade que ele tenha. Esta honra deve ser dada somente a Deus. Então, a César que fosse dado, né, pago o imposto, o dinheiro, e a Deus a honra de ser o divino Deus, que só Ele deve receber. É isso que Jesus está dizendo: deem a César o dinheiro dele e a Deus a honra dele. Os herodianos ficaram sem resposta. Jesus, a inteligência de Jesus é algo impressionante, né? Ele calou os herodianos e calou os fariseus. A Herodes você pague o dinheiro, e a Deus vocês tributem a honra que lhe é devida. O que eles tinham para falar de Jesus? Nada. Por isso mesmo, né, ouvindo eles, se admiraram, deixando foram. Então aí nós falamos dos admirados calados. Ficaram mudos também, ficaram calados, não tinha nada que dizer, né? Não fizeram os fariseus um plano ardiloso com dois grupos, um religioso e o outro político, a fim de que Jesus tropeçasse nas palavras ao colocar um contra o outro? Pois bem, Jesus não os colocou como rivais. O aspecto religioso da sua resposta, né, a honra dada a Deus, calou os fariseus. E o aspecto político, o imposto pago a César, calou os herodianos. Diante de tal sabedoria que aponta para o caminho de Deus de acordo com a verdade, né, pegando as palavras deles mesmo, não havia mais nada que pudessem fazer, exceto retirarem-se calados. Né? Que sabedoria a de Jesus, né? Aplicações práticas para nós, irmãos. Primeiro, duas aplicações aí. Tem mais, mas vou ressaltar essas duas. Cristo sabe quando as nossas palavras o louvam de verdade ou são fingidas e hipócritas. Isso deve gerar em nós profundo temor em nosso coração. Você já viu quanta mentira que a gente canta de verdade para Jesus? Deixa eu explicar. A gente canta verdades para Jesus, mas de forma mentirosa, né? Você está aqui cantando, louvando, olhando ali para o data show, né? Quando tem, né? Está ali olhando para o data show, seguindo a letra, mas a cabeça está lá longe. Você está pensando lá em outra coisa. Tudo entregarei, mas você está pensando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você está cantando, né? Eu te amo, Jesus, né? Por ti eu dou a minha vida, né? A gente canta, né? Bonito, né? Mas a gente não está refletindo no que a gente está cantando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos, né?
Nossas responsabilidades civis não podem ser, a segunda aplicação aí, né? Nossas responsabilidades civis não podem ser desobedecidas em nome da fé, exceto quando a honra de Deus estiver em risco. Honramos a Deus quando cumprimos nossos deveres como cidadãos. Precisamos entender isso. Nós honramos a Deus. É uma forma de louvarmos a Deus quando cumprimos as nossas obrigações, os nossos deveres como cidadãos. Né? Um crente que não cumpre os seus deveres como cidadão, ele está desonrando, porque ele está desobedecendo a Deus. Porque é a palavra de Deus que diz que foram colocadas sobre nós autoridades para o nosso governo, a quem nós devemos ter respeito, por quem nós devemos ter respeito, né? Obedecer. E quando a gente não faz isso, a gente está desobedecendo a Deus. Aliás, esse é um princípio muito importante para você aplicar na educação de seus filhos, né? Quando os que tiverem filhos pequenos, e não só pequenos, mas grandes também, mas devem mostrar-lhes isso, que toda a disciplina, o rigor que você tem, conduzindo a vida deles, é porque você está obedecendo a Deus, é em obediência a Deus. E quando eles desobedecem a você, eles estão desobedecendo a Deus. Não é porque você é Deus, não é isso não, mas você é uma autoridade que Deus instituiu sobre a vida deles, né? Para nossa reflexão aí, irmãos, o ato de pagar impostos devidos e estipulados também é um ato de louvor a Deus por mostrar que somos obedientes a Ele, né? Não gosto de pagar imposto não, ainda mais quando eu vejo o imposto sendo mal utilizado, mas numa vida em sociedade, numa vida como a nossa, nós precisamos honrar os nossos compromissos com o fisco, né, e pagar os impostos, né? E que Deus assim nos ajude e nos dê forças para evitarmos a tentação de ficarmos para nós, de ficar conosco aquilo que não nos pertence. Porque se fizermos isso, nós estaremos desonrando a Deus. Nós não daremos nem a César, né, às autoridades, o que elas impõem, e nem a Deus a honra que Ele também exige que lhe demos. Que Deus nos ajude nesse sentido.